Amós capítulo 5, diz assim: ouvi esta palavra, e é o terceiro ouvi esta palavra do livro. Capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5 começa com essa expressão: ouvi esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10, à casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se levante na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que fez o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, e de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta aos que os repreende, e abominam os que falam sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para choro, e para prantos que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam um dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como se o homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto vos levarei cativos, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amém. Uma mensagem dura, né, irmãos? Amós aqui está lamentando, chorando a falsa religiosidade praticada pelo povo. Porque, como eu disse, irmãos, embora aquele povo tivesse um corrompido viver diário, não deixava de ser religioso. Era um povo de uma religiosidade abundante, dinâmica,
cheia de rituais, mas totalmente sem vida. Israel estava longe de Deus, mas estava perto da religião. Cada vez que se afastava de Deus, multiplicava os seus sacrifícios. A expressão que Amós usa aqui é: a virgem morreu, ou a virgem caiu. A morte de uma virgem em Israel era uma tragédia. Era o sonho de casar, o sonho de ter filhos que foi interrompido. Assim era o estado daquele povo, uma tragédia. Por quê? O povo caiu, porque Deus era contra ele. Temos falado aqui constantemente nas terças-feiras: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, se Deus for contra nós, quem será por nós? Era a mensagem de Amós. Ninguém consegue levantar aquele que Deus abate. Quando a batalha chegasse, nenhum exército seria capaz de agir. Amós diz assim, a cidade que o exército sair com 100, vai voltar com 10. Se sair com 1000, vai voltar com 100, ou seja, o exército será dizimado. A religião, irmãos, praticada por aquele povo, era uma religião moderna, tolerante, liberal. Era uma religião que conseguia, era um culto que conseguia abraçar todas as culturas e se adaptava, irmãos, a qualquer crença. Inclusive, irmãos, você podia até escolher o tipo de culto que você queria praticar, em Betel, em Gilgal ou em Berseba. Nós veremos sobre isso. E a ordem de Deus era: não me busquem nem em Betel, não me busquem em Berseba e não me busquem em Gilgal, versículo 5. Ou seja, aquele povo, irmãos, tinha tirado Deus da vida, mas esperavam encontrar Deus no templo. Tirou Deus do viver diário, mas queria, é como se tivesse trancado Deus dentro do templo, e iam ali no templo apenas para receber os benefícios de Deus. E eles diziam o seguinte: Deus é conosco, independente do que façamos. A mensagem, irmãos, que eu dei o título que eu dei para essa mensagem é: quando Deus não vai ao culto. Quando Deus não vai ao culto. O primeiro tópico é: ele não foi ao culto em Betel. Não me busquem em Betel. Mas não busqueis a Betel. Versículo 5. Betel, irmãos, era uma cidade, e o nome Betel significava casa de Deus. Betel, casa de Deus. Toda palavra que é El no final é Deus. El. Betel, Bet, casa. El, Deus. Casa de Deus. Era o lugar da promessa. Ao chegar ali, todos diziam o seguinte: Deus está neste lugar. Por que eles diziam isso, irmãos? Deus está neste lugar. Eles estavam repetindo as palavras de Jacó. Porque lá atrás, foi neste lugar, irmãos, que Deus se encontrou com Jacó. Jacó, irmãos, ele tinha mentido para o pai dele, não é verdade? Falou que ele era Esaú, falou que ele era o outro irmão, o primogênito. O pai dele já estava com a catarata bem avançada e não conseguiu enxergar, e ele colocou a roupa do irmão, o perfume do irmão, o cheiro do irmão, e fez o guisado e foi levar para o pai. O pai perguntou: quem és tu? Eu sou Esaú. Quando Esaú ficou sabendo, falou: vou matar Jacó. A mãe dele, falou: foge, vaza daqui. E ele fugiu, irmãos, para ir para a casa da parentela da mãe dele. E quando ele fugiu, ele chegou nesse lugar aqui, chamado Betel. E neste lugar, ele preparou ali um lugar para deitar, para dormir, e colocou uma pedra como travesseiro. Irmãos, dormir uma pedra como travesseiro. E ele dormiu ali naquela pedra. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. E o sonho tinha uma escada que ligava o céu à terra. Ele chega a Betel, irmãos, com um passado triste.
mas ele sai de Betel com um futuro promissor. Por quê? Porque quando ele tem aquele sonho, ele acorda, e a primeira coisa que ele fala, Betel, ou seja, Deus está neste lugar. Este lugar é santo, porque Deus está aqui. Tanto é, irmãos, que quando ele voltou, ele ficou lá, irmãos, mais de 20 anos, trabalhou, né? Conseguiu ali 2 esposas e 2 concubinas, um monte de filho. Aí ele volta. Quando ele voltou depois de mais de 20 anos com toda a família dele, novamente ele se encontra com Deus naquele lugar. Aí ele chega naquele lugar e ele estabelece ali um altar, né, de gratidão ao Senhor. Ele luta com um anjo neste lugar. Ele chega ali com o nome de Jacó e sai dali com o nome de Israel, porque toda vez que o homem se encontra com Deus, ele é transformado. E aquele lugar é um lugar de transformação, porque Deus estava naquele lugar, por isso aquele lugar é chamado de Betel. Então todo judeu, quando chegava em Betel, irmãos, ele ia para o encontro com Deus, porque ele sabia, Deus está neste lugar. Mas agora, nos dias de Amós, o povo chegava em Betel, e Deus não estava lá. Deus já não comparecia, irmãos, no culto. E por que Deus não estava? Irmãos, só faz sentido ter um lugar para buscar a Deus, preste atenção nisso, só faz sentido nós termos um lugar para buscarmos a Deus, quando essa busca redefine a nossa vida, redefine os nossos valores, redefine a nossa visão. Assim foi com Jacó. Ele teve encontro com Deus e a sua visão foi transformada, o seu coração foi transformado. Irmão, só faz sentido ter um encontro com Deus quando estivermos abertos, prontos para uma transformação, para Deus mudar a nossa visão, para Deus mudar os nossos valores, para Deus transformar o nosso coração. Mas o que aquele povo queria, irmãos, não era um encontro que redefinisse a sua vida. Eles queriam apenas um Deus que abençoasse as suas ações, mesmo que fossem ações iníquas. Preste atenção nisso. Se o culto não estiver redefinindo a nossa visão de vida, irmãos, cada vez que entramos por essas portas, ficamos piores. Se o encontro com Deus não estiver me transformando, conforme a palavra de Deus, me deixando mais parecido com Cristo no meu viver diário, cada vez que eu entro por essas portas, eu fico pior. Essa era a mensagem de Amós. Não há encontro com Deus quando o culto é separado da vida. Por que Jesus vai falar que o louvor perfeito vem de uma criança? Porque reflete a vida. Não há mentira, não há engano. Não há uma desconexão entre aquilo que eu canto com aquilo que eu vivo. E em Betel, Jacó, quando ele volta, ele constrói um altar e chama de El Betel, que significa o Deus da casa de Deus. Ou seja, ele não buscava apenas a casa, mas o Deus da casa. Entrar no templo de Deus, irmãos, eu falei isso terça-feira, jamais é uma atitude neutra. Ou encontramos um Deus como Salvador, ou encontraremos um Deus como juiz. O culto ou é bíblico, ou o culto é anátema. Ou, quando estamos na presença de Deus, ou somos erguidos, ou somos definitivamente abatidos. Oséias, o profeta Oséias, quando ele vai falar de Betel, ele chegou a mudar o nome daquele lugar. O povo chamava de Betel, que significava casa de Deus. Oséias chegou e falou assim, nada de Betel. Este lugar aqui se chama Bet-Aven. Não é mais Betel, é Bet-Aven. E significa Bet, casa, Aven, vaidade, sopro, nulo, nada. A casa do nada, a casa do sopro, a casa da vaidade. Tudo por quê? Porque o povo, com as suas ações, tinha colocado Deus para fora do templo. A casa de Deus já não tinha Deus dentro da casa. Betel, irmãos, só será Betel se aqui nos encontrarmos com Deus e cada culto que tivermos formos um pouco mais transformados por Ele. Se não houver transformação na nossa vida, não é Betel.
é Bet-Aven. Não me buscais em Betel. Ele não estava no culto em Betel. Ele também, irmãos, não estava no culto em Gilgal, em Berseba. Vamos falar de Berseba primeiro. Berseba, irmãos, significa companhia de Deus, ou Deus está contigo. Glória a Deus. E aí Amós, para mostrar para aquele povo que Deus não estava com eles, Amós diz assim: a virgem morreu. A virgem, irmãos, é alguém que está desacompanhada. A virgem é alguém que está sozinha. É alguém que não se casou, é alguém que não tem um companheiro. E Amós fala assim: vocês dizem que Deus está com vocês? A virgem morreu. Morreu e morreu virgem. Morreu e morreu sozinha. Morreu e morreu desamparada. Berseba, irmãos, era um oásis no deserto do Neguebe. Um oásis, uma fonte de água no meio do deserto. Abraão, Isaque e Jacó tiveram experiências com Deus ali em Berseba. Deus, irmãos, ele reforça as suas promessas a Abraão em Berseba, Gênesis 21. Deus disse a Isaque em Berseba: eu estou contigo. Deus disse a Jacó. Irmãos, lembra quando José já era governador lá do Egito? Que ele mandou buscar o pai dele, Jacó, e os filhos vieram buscar o velho Jacó, e vão descendo com Jacó para o Egito. Jacó passou nesse lugar chamado Berseba, e quando ele chegou ali, ele falou assim: meu pai Isaque cultuou a Deus neste lugar, e ele levantou um altar ali em Berseba para oferecer um sacrifício a Deus, porque ele estava descendo para o Egito com seus filhos. E aí Deus apareceu para Jacó e falou: Jacó, eu descerei contigo para o Egito, eu estou contigo. Deus é companheiro, Deus está contigo, a presença de Deus. Mas aquele povo não. Sabe por quê? Porque não era Deus que aquele povo buscava. Não era Deus que aquele povo se encontrava. Eles iam para o templo em busca dos seus próprios interesses. Eles ansiavam pelo dia do Senhor, na certeza de que Deus era com eles, mas Deus era contra eles. Você está entendendo, irmãos? Que se o culto não mudar a tua vida, você está piorando. Se espiritualmente você se encontrar com Jesus, se encontrar na casa de Deus, não te erguer, não te colocar na presença de Deus, você vai ficar cada vez pior. Era a mensagem de Amós, e é a nossa mensagem nesta noite. E Amós diz assim, vocês estão querendo, o dia do Senhor, que o dia do Senhor chegue. Amós fala assim: vocês estão achando o quê do dia do Senhor? Deus é contra vocês, olha a obra de vocês lá fora. Vocês estão oprimindo o pobre. Vocês estão na injustiça social, estão comprando as sentenças. O rico está cada vez mais rico, vocês estão assolando, vocês estão na bebedice. E aí vocês estão querendo o dia do Senhor. Aí ele fala assim: sabe como será o dia do Senhor para vocês? Imaginem que o homem está fugindo de um leão. Correndo, daqui a pouco, sabe com quem ele foge do leão? Sabe quem que ele encontrou? O urso. Aí ele foge do urso, ele entra numa casa. Aí ele, ufa, finalmente. Quando ele fala ufa, finalmente, colocar a mão na parede para descansar, vai ser mordido por uma cobra. Não vai ter escape. Eu vou encontrar onde você for. Tudo será uma armadilha. Aquele povo, irmão, jamais imaginava que Deus julgaria o seu próprio povo. A mente deles era o seguinte: Deus é por nós e Deus é contra os nossos inimigos. Ouve, ó Israel. Interessante, né, irmãos, que nos dias do sacerdote Eli, o povo saiu para a guerra, levando a arca de Deus, achando que aquilo seria suficiente para a vitória, mas Deus não estava com eles. A arca foi levada embora, a guerra foi perdida, o sacerdote morreu e a vergonha foi notória. Não me buscais em Berseba. Eu não vou no culto em Berseba. Terceiro, não me buscais em Gilgal. Gilgal, irmãos, era o lugar da herança. Foi em Gilgal, irmãos, que Israel se acampou pela primeira vez depois que Israel entrou na Terra Prometida. Israel entrou na Terra Prometida com Josué. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, que Deus abriu o Rio Jordão, que eles atravessaram, o primeiro acampamento que eles fizeram foi em Gilgal.
Gilgal, irmãos, foi o lugar, irmãos, onde eles prepararam as primeiras guerras, né? Ali em Canaã. Gilgal era a terra da herança, Gilgal era a terra da promessa. Gilgal fala de conquistas, fala de vitórias. Gilgal fala de cumprimento de promessas. Mas agora, por causa da... E o povo ia para Gilgal, irmãos, para buscar herança. Aleluia, eu vou buscar a herança do Senhor. A vida é cheia de pecado. Passava de segunda a sexta longe de Deus, eu vou domingo lá em Gilgal, porque Deus tem uma herança preparada para mim. Aí Amós fala assim, não, Gilgal não fala mais de herança. Gilgal para vocês agora fala de cativeiro. Não há mais promessa. O que aguarda vocês é o cativeiro. O culto, irmãos, ou ele vai nos levar mais perto da herança, ou mais perto do cativeiro. Sabe, resumindo tudo isso aqui, para traduzir para você, antes de Deus receber o nosso culto, Deus precisa receber a nossa vida. Antes de Deus aceitar o teu louvor, Ele precisa aceitar a tua vida. Quando a vida é rejeitada, irmãos, o culto se torna algo desprezível. Quando a vida é rejeitada, o culto se torna algo que causa ânsia em Deus. O que te causa ânsia? Eu, por exemplo, irmãos, eu não consigo comer fígado. Aquilo me dá ânsia, só de chegar perto da boca. E eu já tentei, não é porque eu nunca tentei e não gosto. Não, eu já tentei, mas não gosto, não consigo comer. O culto daquele povo para Deus era mais ou menos isso. Era tentar comer alguma coisa que quando bate no nariz, dava ânsia em Deus. Por isso que Jesus falou para a igreja lá, vomitar-te-ei da minha boca, porque está me dando ânsia. Porque a vida foi rejeitada. O louvor havia se tornado um barulho que incomodava Deus. Afasta de mim, Deus pede. Para com isso. Versículo 23, afasta de mim o estrépito, o barulho dos teus cânticos. Por quê? Porque a vida já foi rejeitada. E aí, olha as expressões que Deus usa. Irmãos, olha as expressões que Deus usa para se referir ao culto daquele povo. Aborreço, desprezo, não me deleito, não me agradarei, nem atentarei, afasta de mim, não ouvirei. Era tudo isso, irmãos. E volto a dizer, era um culto com muita empolgação, mas com pouca transformação. Era uma liturgia avivada, irmãos, mas uma ética totalmente reprovada. Era uma religião que dava um show, que Deus já não suportava. Tem um hino que diz assim, que Deus não rejeita a oração. É uma heresia isso. Deus rejeita sim, Deus é obrigado a aceitar tudo. Estou para te dizer que tem muito mais oração rejeitada hoje do que oração aceita. Irmãos, como essa mensagem de Amós se retrata na nossa realidade brasileira hoje. Parece que quanto mais a igreja brasileira cresce, mais ela se corrompe. Sabe por que se corrompeu? Porque mudou a mensagem, irmãos, para agradar a todos. Tem liturgia, tem departamento robusto, tem recurso, tem nome, mas não tem vida. Não tem vida. Tem profeta, mas não tem a voz de Deus. Os profetas hoje é só eis que te dou, eis que te faço, eis que te exalto. Eu falei algumas terça-feira atrás aqui, você quer calar a boca de um profeta? Chama ele para comer churrasco depois do culto. Era assim que estava acontecendo naquela época. Eram os profetas amigos. Profetas de palácio, profetas de conveniência. Irmãos, quanto mais a igreja cresce, mais parece diminuir a herança verdadeiramente espiritual. O culto cheirava mal. O barulho que saía do templo provocava a Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhecia a atitude daquele povo. Deus conhece, sabia? Deus conhece a obra das tuas mãos, os teus pensamentos. Deus conhece cada site que você acessa, cada mensagem que você compartilha. Aí vem aqui com cara de santo, glória a Deus, aleluia. A terra da herança
se converteria na terra do cativeiro. Você veja, irmãos, que o que impediu, irmãos, que Deus fosse a esses cultos? Eram lugares tão especiais na história de Israel, né? Agora se tornaria um lugar de juízo. Por quê? Porque Deus sabia que o culto daquele povo, a religiosidade daquele povo era de casca. O que fez, irmãos, com que Deus não agisse mais nesses lugares que Deus agiu outrora? Porque a justiça foi profanada, a porta da cidade estava corrompida, a verdade era odiada. Irmãos, eles odiaram a mensagem de Amós. Que você não esteja odiando essa mensagem. Não queriam que o pecado fosse confrontado. Eu vim aqui para ouvir outra coisa, Amós. Veja a incoerência, irmãos. Amós vai dizer assim: aquele povo gosta de ir no templo, mas aquele povo não gosta de ouvir a verdade. O que eles querem é riqueza, é lucro, é conforto. É o que interessa a eles. E veja, irmãos, o versículo 8 e 9, Deus vai dizer assim, procurai o que fez ou o que faz o sete estrelas e o Órion. Ou então, sete estrelas aqui, o Órimos, é o Pleiades, aquilo que a astronomia chama de M45, são constelações, são constelações, né? Aglomerados de estrelas. Aí Deus fala assim, porque se você olhar lá no final do versículo 26, Deus fala assim: antes levastes à tenda o vosso Moloque, e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus. Eles tinham um Deus lá que eles adoravam, que o símbolo daquele Deus era uma estrela. Aí Deus fala assim: vocês estão adorando uma estrela e colocaram para fora aquele que criou as constelações. Eu que criei. Inclusive eram constelações, irmãos, essa Órion aqui, ela é a constelação que até hoje ela serve para guiar a atividade de navegação, é a constelação mais próxima da Terra. E Deus fala: foi eu que fiz, e vocês me tiraram para colocar uma estrela no lugar daquele que criou todas as coisas. Sempre que nós trocarmos a Deus por alguma coisa, irmãos, estaremos trocando por algo sempre menor. Não existe nada igual, não existe nada maior do que Ele. Sempre estaremos perdendo. Vocês rejeitaram a mim, o Criador das constelações, e colocaram uma estrela aí dentro. Como vimos na escola dominical hoje de manhã, existe mais estrela no céu do que areia na praia. E como o bom Raimundo falou, o profeta Isaías diz: Deus chama cada estrela pelo nome, e nenhuma delas falta. Eu tenho 3 filhos e troco o nome deles. Deus conhece o nome de cada estrela, chama uma por uma, convoca, e cada uma delas comparece diante de Deus, e bilhões e bilhões e bilhões. Tiraram Deus do culto. E aí, irmãos, para a gente concluir, qual era a ordem do profeta para aquele povo? Só havia uma saída: buscai-me e vivei. Interessante, irmãos, que mesmo em toda essa mensagem dura, há uma saída, há um consolo, irmãos, há uma esperança para o povo. Deus ainda era paciente com aquele povo, irmãos. Deus esperava uma mudança na conduta daquele povo. Irmãos, às vezes eu acho que Deus é paciente demais, não é? Às vezes a gente fica impaciente com a paciência de Deus. Deus é paciente demais. Fosse eu, já teria, né? Deus era paciente. Deus falava: buscai e me vivei. Buscar a Deus, irmãos, é desviar-se do mal, é arrepender-se do pecado, é fugir do erro, é deleitar-se, alegrar-se em Deus. Deus está dizendo aqui, Gilgal, Berseba, Betel, só foram lugares de bênção por causa da minha presença. Quando eu saio de lá, são lugares comuns. A vida não está no templo, a vida está em Deus. Buscai-me e vivei. Uma coisa é eu buscar o templo, uma coisa é eu buscar o culto, uma coisa é eu buscar o sacrifício. Uma coisa é eu vir aqui aos domingos, irmãos, e buscar algo que eu estou querendo da parte de Deus. Outra coisa bem diferente é eu buscar a Deus. Porque quando eu busco a Deus, eu busco na segunda, na terça, na quarta. Eu busco na igreja, no trabalho, na minha casa. Eu vou buscar na minha vida, na minha conduta. Eu não vou trancar Deus no templo. Buscai-me e vivei. Uma coisa leva a outra.
Buscar a Deus é viver. Ignorar a Deus é morrer. Estar na presença de Deus é ter vida. Estar longe dela é ter morte. Ele fala assim: buscai a Deus e não o mal. Ou seja, buscar a Deus envolve uma busca e um abster-se. Um amor, um amar e um aborrecer. A ética cristã, irmãos, ela tem dois lados. É amar o bem e aborrecer o mal. E tem um teólogo que diz assim: a aversão é tão necessária quanto a afeição. Eu preciso amar, mas eu preciso abominar aquilo que Deus abomina. Irmãos, se quisermos a companhia de Deus, a herança que Deus tem para nós, o cumprimento das promessas de Deus, é necessário que a cada encontro sejamos transformados por Ele. Tem pessoas que vêm e Deus fala, e o Espírito fala, e ela se endurece, e ela se endurece. E cada vez que ela sai daqui, irmãos, em vez de ela sair mais crente, mais quebrantada, ela sai mais endurecida. Cuidado. Quando Jesus fala assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, o caminho quem faz é Ele, não nós. Primeiro é a vida, depois o culto. Primeiro a vida, depois o sacrifício. Se a nossa vida não estiver com Deus, irmãos, a nossa religião, irmãos, nos levará a falsas promessas. Deus não estará na casa de Deus, a terra da herança nos levará ao cativeiro, e no lugar da promessa haverá pranto. É o que o profeta Amós está dizendo. Chácara inglesa. Não tente subornar a Deus com teu culto. Não tente subornar a Deus com as tuas ofertas. Somos miseráveis, irmãos, somos pequenos, mas Deus conhece o nosso esforço em servi-lo. Eu não estou falando aqui de gente perfeita, não. Eu estou falando aqui, irmãos, de gente que se esforça. Erramos demais, mas gente que se esforça. Eles faziam barulho, Deus queria a vida. Eu fico imaginando, irmãos, que aquele barulho era produzido por empresários que durante a semana lesavam os seus funcionários e no final de semana vinham cantar ao Senhor. Por empregados que furtavam coisas da empresa e aí no final da semana vinham adorar a Deus. Por jovens que viviam na pornografia, desrespeitando os pais, né? Desrespeitando todo mundo lá fora, e aí a glória a Deus, com carinha de santo, aleluia, com a vozinha tão afinadinha. Deus detestava tudo aquilo. Na visão, irmãos, que Jacó teve lá em Betel, ele viu uma escada que ligava o céu e a terra. O propósito não era o homem subir, era Deus descer. Deus descer para transformar a nossa vida velha numa vida nova. É impossível, irmãos, Deus descer e algo novo não acontecer. Estamos esta noite, irmãos, celebrando a ceia do Senhor, porque Ele desceu. E se Ele desceu, irmãos, se Ele verdadeiramente está conosco, algo tem que acontecer na tua vida. A transformação tem que acontecer. Mas não é aquilo que você quer que aconteça. Não, eu quero dinheiro, eu quero um carro. Não é isso, não. É vida. Isso daí, irmãos, para Deus dar é fácil. Isso daí é secundário. Deus dá mesmo porque Deus é bom. Mas, irmãos, quem um dia se encontrou com Deus no pé da escada, ou no pé da cruz, irmãos, tem a vida mudada. Tem amor pela verdade, irmãos. A sua relação com o próximo, irmãos, é outra. Tem temor a Deus. Tem ética em tudo o que faz. Podemos ser uma igreja fraca, pequena, economicamente falando, eu estou falando humanamente falando, mas que sejamos de crentes verdadeiros, honestos, irmãos. Ainda que você tenha que tomar prejuízo, tome, mas seja fiel a Deus. Ainda que você seja taxado de radical, seja lá do que for, mas seja fiel a Deus, irmãos, para que quando você for se encontrar com Deus, Deus tenha prazer em se encontrar contigo. Achegai-vos a Deus e Ele irá ao teu encontro, se achegará a vós. Eu não tenho dúvida, irmãos, que a mensagem de Amós é para alguns de nós hoje, ou para todos nós hoje.
Até que ponto Deus tem se agradado do nosso culto? Até que ponto, irmãos, o nosso culto tem refletido a nossa vida diária lá fora? Deus, em todas as igrejas que Jesus escreveu, lá em Apocalipse, para 7 igrejas, tem uma frase que ele disse para todas. Qual foi? Conheço as tuas obras. Deus conhece as tuas obras. Deus não precisa que ninguém fale de você para Ele, nem bem nem mal. Deus conhece as tuas obras. Deus conhece os caminhos que você tem vivido. Deus conhece os teus pensamentos. Deus conhece o teu esforço. Deus conhece a tua fidelidade, ou Deus conhece a tua infidelidade. Deus conhece. Fiquemos em pé, irmãos. Oremos ao Senhor. Bendito Deus. Eu te peço, Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus, transformação de vidas esta noite. Eu te peço, Senhor da glória, abandono de pecado, Senhor. Meu Deus, quanta falsa religiosidade, quanta religiosidade de aparência, como se o Senhor olhasse para a aparência, como se o Senhor não conhecesse a essência, a raiz, o profundo. Senhor da glória, em nome de Jesus, nos ajude a melhorarmos, nos ajude, Senhor Deus, a sermos transformados mais um pouco nesta noite. Senhor, transforma mais um pouco o meu coração, transforma mais um pouco, Senhor, as minhas vontades, Senhor, os meus propósitos, meu Deus. Transforma mais um pouco as minhas ações, as minhas atitudes, Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, o Senhor desceu para que tenhamos uma vida nova. Está escrito na tua palavra que as coisas velhas ficaram para trás, ó Deus, e tudo se fez novo, Senhor. Pai celestial, quantas pessoas chegaram aqui nesta noite, ó Deus, com um passado de dor, um passado de trevas, um passado nebuloso, Senhor, mas que o Senhor pode transformá-las e dar a elas, ó Deus, um futuro glorioso, Pai, um futuro de paz, um futuro na tua presença, meu Deus. Ajuda, Senhor, aquele que ouve, Senhor, pela internet. Pai Santo, em nome de Jesus, venha transformar a nossa vida, Pai. Nos ajude, ó Deus eterno, a não nos conformarmos, Senhor, em não sermos cheios do Espírito Santo, a não nos conformarmos, ó Deus bendito, em termos tão pouco do Senhor, quando o Senhor tem muito mais para nos dar. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, ajuda esta família, Pai eterno, ajuda este lar, Senhor, em nome de Jesus. Transforma, Senhor, transforma a igreja da Chácara Inglesa, meu Deus. Transforma, Deus, a nossa religiosidade, Senhor. Transforma o nosso viver diário, que seja um viver que te glorifique, Senhor, que seja um viver debaixo do temor do Senhor, debaixo da mão do Senhor, para quando nós nos reunirmos como estamos aqui nesta noite, o Senhor tenha prazer em estar conosco, em dar visões aos profetas, em curar os enfermos, Senhor, que o Senhor tenha prazer, bendito Deus, em recolher as lágrimas, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha prazer em abrir portas, meu Deus. Muda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós não conseguimos mudar a nós mesmos, Senhor. Essa pessoa que está tentando, Senhor, abandonar este vício, mas não consegue, meu Deus. Muda a vontade, muda, Senhor, o coração, muda, meu Deus, em nome de Jesus. Confirma, Senhor, a tua voz, a tua palavra com o teu povo, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, meu Deus, amém. Sentemos, irmãos. Pastor Daniel.